Bom dia, é um prazer enorme estar aqui. Temos alguns convidados na nossa sala aqui, direta do Zoom, e estamos também iniciando a gravação e a transmissão através dos canais, tanto da Dinâmica quanto da Protagonistas de Saia, desse evento para falar de saúde mental. É um prazer estar aqui, é um enorme privilégio meu estar aqui com essas pessoas fantásticas que vão conversar sobre esse tema. Meu nome é Líria, eu sou diretora da Dinâmica Consultoria, você é a mediadora desse painel, e quero agradecer a cada um de vocês que dedicaram esse tempo para estar aqui e refletir sobre essas questões que vêm impactando muito a nossa vida, de uma forma geral. Vocês podem deixar perguntas tanto nos canais de transmissão, no LinkedIn, Instagram, YouTube, quanto aqui, quem estiver aqui com a gente na sala do Zoom, colocar as suas questões também. Antes de passar e abrir o painel efetivamente, eu queria dar um contexto, uma visão geral sobre esse tema e essas visões multidisciplinares que nós temos aqui, dessas 4 profissionais fantásticas que vão tratar desse tema. Então, para passar sobre um olhar, por que a gente chamou, né, de uma visão multidisciplinar? Porque a gente vai passar pela ótica da cultura organizacional. Qual é o papel da criação desses ambientes que respeitem e promovem uma saúde integral? Como é que é o clima organizacional, de formação de confiança, de segurança psicológica, o papel da liderança? Uma outra visão multidisciplinar que a gente quer aqui discutir com vocês é o olhar das normas existentes, os aspectos legais, né? Agora, em 2025, vai sair uma atualização, né? Vai entrar em vigor a atualização da NR01, e as empresas passam a ter maiores exigências, né, na gestão dos riscos psicossociais, dos seus programas de gerenciar os seus riscos ocupacionais. Então, como implementar isso? Qual é a necessidade de mapear e avaliar esses riscos? Um outro ponto é que esse aspecto da questão da saúde hoje tem sido um dos itens de maior relevância no absenteísmo no Brasil, nas questões de transtorno de estresse, depressão, ansiedade. E algumas seguradoras, alguns dados de seguradoras e de planos sociais já indicam o burnout e a ansiedade como os itens mais comuns de afastamento. Um outro olhar importante que a gente quer aqui lidar e tratar e cuidar nessa manhã é o olhar dos gestores. Qual é o papel dos gestores? Qual é o papel dessa função tática importante nas organizações? Como é que eles influenciam o ambiente de trabalho? E como promover, como gestores, serem co-construtores e co-participantes, co-responsáveis no gerenciamento da carga de trabalho, em desenvolver uma abertura de comunicação confiável. E quando a gente fala em gestores, a gente fala em times de trabalho, como é que esses times de trabalho, hoje multigeracionais, percebem a importância da questão do bem-estar e da saúde e de um clima organizacional que valorize o equilíbrio das nossas dimensões da vida. E o Brasil é hoje, em 25, que nós estamos aqui, há menos de um mês para chegar, seremos o 6º país mais longevo, né, com 33% da população com 50 a mais. Em 2040, 57% dessa população, da nossa população, são profissionais com mais de 45 anos. E nos últimos censos, desde 1940, em outubro de 23, o Brasil registrou seu maior salto de envelhecimento. Então, olhar para os gestores e para esse mix de times que temos hoje. E um
outro olhar importantíssimo é sobre as práticas integrativas, né? A correlação das práticas integrativas com neurociência, com a saúde mental, com a importância de formação desse clima organizacional e como é que elas amparam, auxiliam e apoiam, né, o movimento das empresas na busca de um ambiente saudável e de colaborar com a saúde integral das pessoas. E nós temos observado bastante aplicação, ou diria que com mais frequência, a aplicação das práticas integrativas nos ambientes, nessa busca, né, da saúde mental, emocional e física dos ambientes, para redução de estresse, para diminuir o índice de absenteísmo, para melhorar a saúde mental de forma geral. Bem, dito isso, eu estou muito contente de estar aqui com a Gabriela, a Inês, a Daniela e a Ana. Esse é um evento que nós, da Associação Comercial de São Paulo, através do Núcleo de Gestão Empresarial, que pertence ao SEMEC, que é o Conselho de Mulher Empreendedora, estamos aqui organizando e preparando esse evento já há alguns dias para vocês. E eu quero, então, passar a palavra e apresentar brevemente a Gabriela, é advogada, professora universitária, pesquisadora do Grupo de Estudo de Direito do Trabalho da USP, com experiência grande nessa área de direito do trabalho. A Inês Restier, consultora em treinamento e desenvolvimento, diretora da MICR, consultoria e treinamento empresarial. A Daniela Bélico é cofundadora e sócia do Protagonistas de Saia, mentora de empreendedores e líderes e atualmente coordena esse núcleo de gestão empresarial da Associação Comercial de São Paulo. E a Ana Monteiro, que fala do Rio de Janeiro, é advogada quântica, terapeuta neurobiológica, vibracional, hipnoterapeuta, palestrante e mãe e avó, né? Como eu, mãe e avó. Então, eu quero agradecer a vocês que estão aqui, que estão nos ouvindo e que vão discutir conosco essa visão multidisciplinar. Agradecer já a presença de vocês quatro aqui nesse painel e abrir essa conversa com Gabriela. Gabriela, nessa visão multidisciplinar, como é que você nos orienta, nos ajuda a entender quais as obrigações legais que as empresas têm em relação à saúde mental e bem-estar dos seus colaboradores? Vamos começar pela obrigação legal e depois olhar como é que isso navega efetivamente nas organizações. Bom dia. Perfeito, Lilian. Olha, muito bom dia a todas vocês. É uma satisfação estar aqui com a Lilian, com a Ana, com a Inês, com a Daniela. É uma oportunidade, a gente está discutindo esse tema extremamente importante. Para mim é motivo de grande satisfação. E eu quero dizer que as empresas, sim, têm obrigação legal e, inclusive, um interesse institucional em velar pela saúde e pelo bem-estar dos seus empregados, tá? É uma obrigação legal que está contida na Constituição Federal, no artigo 200 da Constituição Federal, no seu inciso 8º, existe lá uma disposição no sentido de que há, sim, até por parte do SUS, a obrigação de velar pela saúde, pelo meio ambiente saudável. Esse é o conceito que é utilizado. Também, no artigo 129 da Constituição, nós encontramos lá regras que estabelecem que o Ministério Público, e aí o Ministério Público como órgão geral e o Ministério Público do Trabalho, especificamente, na sua lei orgânica, tem uma disposição que ele também é responsável pela preservação dos interesses coletivos, e dentre esses interesses coletivos existe a questão do meio ambiente saudável. Fala-se, portanto, já há alguns anos nessa questão do meio ambiente saudável. Na CLT, só para pontuar a questão das regras, né, que é o tema que a Miriam propôs, nós temos um capítulo que trata da segurança e saúde do trabalho, dos artigos 154 e seguintes. E nessas regras, bem, há várias disposições e atribui o legislador seletista ao Ministério do Trabalho a possibilidade e o dever de criar as chamadas normas regulamentares, as portarias, que vão disciplinar aspectos gerais da saúde e segurança. Então, há sim uma obrigação legal
geral de preservar a saúde no meio ambiente do trabalho. Muito bem. E como bem disse a Lilian, né, a contar de algum tempo para cá, especialmente depois da pandemia, nós tivemos um aprimoramento dessas normas, né, com a modificação da NR1. Tá? E agora nós teremos novamente uma implementação, vão entrar em vigor disposições que aprimoraram a NR1, que são extremamente importantes para os trabalhadores e para os empresários, que precisam estar atentos à questão da saúde e segurança para que os seus negócios sejam bem-sucedidos, né? Mas eu queria partir de um conceito que a Organização Mundial de Saúde, que é a OMS, dá para definir meio ambiente saudável. Ela diz o seguinte: é aquele em que os trabalhadores e seus superiores cooperam para implementar um processo de melhoria contínua para promover a saúde, segurança e o bem-estar de todos os trabalhadores no local de trabalho. Então, vejam, é uma obrigação geral. Aqui a gente tem que tirar um pouco aquela ideia paternalista, o empregador é o único responsável. Não, nós vamos ver que a obrigação de manter o meio ambiente saudável é também do empregado, que vai ter que usar equipamentos de proteção individual, que vai ter que fazer treinamentos, que vai ter que submeter às normas internas da empresa, né, que foram estruturadas para a preservação dessa questão de saúde e também da questão de saúde mental, para que todos atinjam esse objetivo, porque o interesse que está sendo tutelado nessas questões não é o interesse individual, há interesses que são maiores, que são tutelados nessa matéria de saúde e segurança, tá? E também a OMS, eu queria dar esse dado para complementar o que a Lilian falou, ela diz hoje que muitas das doenças modernas que nós estamos enfrentando estão ligadas às mudanças tecnológicas, e sobretudo na área de tecnologia da informação e automação, e problemas de mobilidade. Então, essa história dos telefones corporativos o tempo inteiro ligados, e a pessoa tem que responder rapidamente e sempre, aí a qualquer horário do dia. Né? Essa questão do WhatsApp, essa inquietude que vai nascendo nas pessoas, que depois afeta a sua saúde mental, isso tem que ser objeto de estudo do RH, estudo do setor jurídico, para que isso seja composto, a fim de evitar justamente o desenvolvimento de doenças profissionais ou doenças do trabalho que tenham fundos psicossociais, né, que estão ligados à questão mental. Então, dito isso, eu queria já, para não assim, tomar muito tempo, falar que com a instituição do PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, através da NR1, né, já houve vamos dizer assim, uma modificação na visão dessa questão de como preservar o meio ambiente do trabalho saudável, porque as empresas hoje estão obrigadas a fazer políticas de prevenção, a identificar os seus riscos, né, e a implementar alterações e sugestões de alterações que permitam a preservação desse meio ambiente de trabalho. E por que as empresas fariam isso? Sim, porque tem uma obrigação legal e elas podem ser autuadas se elas assim não agirem, né? Elas podem ser atuadas pelo Ministério do Trabalho, elas podem ser alvo de, digamos assim, de questionamentos por parte do Ministério Público. Como eu disse, é um dos órgãos que vela por essa questão, até por questão, por determinação constitucional. Mas também porque isso é uma questão que vai assegurar o sucesso do seu negócio. A retenção de talentos, o meio ambiente saudável é bom para todas as pessoas. Então, a partir de janeiro de 22, o PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos, passou a ser obrigatório. E como pontuou a Lilian, em 2025, foram propostas algumas alterações nessa NR1, e essas alterações vão fazer com que os empresários tenham que implementar, até maio de 2025, várias, digamos, regras relacionadas à prevenção dos riscos de saúde mental, inclusive que estão identificados com a questão psicossocial, na proteção psicossocial. Então, há conceitos muito interessantes que foram trazidos por essas alterações, né, na NR1. Por exemplo, fala-se em perigo externo, né, identificação de situações que resvalem para o perigo externo, situações, eventos de grande magnitude. Então, a empresa tem que pensar isso
assim, a minha sensação interna é que isso foi, inclusive, inserido na ANR por conta da Covid, né? Óbvio, nós tivemos aí uma situação absolutamente Com certeza. excepcional e não estamos livres, de novas Covids. Então, Eu, pessoal, reafirmo que é muito importante do ponto de vista empresarial e do ponto de vista pessoal a preservação dessas regras e estou aí aberta depois para nós falarmos legal, e interagirmos com os colegas sobre esse que assunto. Muito ótimo. obrigada, Lili. Obrigado, Gabriela. Assim, você falou da importância legal, né? E você usou um termo chamado é uma obrigação, é uma cooperação entre todas as pessoas da organização. E eu queria pegar essa definição que você trouxe da OMS, que é o cooperar entre todos, e passar a palavra para a Inês, falar, Inês, uma vez que nós, ok, temos obrigação legal, mas tem essa questão da cooperação, como é que você vê o lidar nas empresas se ainda há essa estigmatização dessa questão da saúde mental no ambiente corporativo, uma vez que é um processo a ser cooperado, cooperativo entre todos na organização? Como é que é isso? Bom dia, pegando o gancho aí, vamos lá. Ah, não existe mais essa estigmação que você está falando. Existe uma necessidade que o mundo está evoluindo, o planeta está se modificando muito rapidamente. Não é só no Brasil que isso acontece, é em todos os lugares. E com toda essa movimentação de profissionais, a gente adquire experiências. Tudo que a Gabriela falou da vinda da pandemia, ela foi polarizando as necessidades, que há muito tempo já se fala em clima organizacional. Existem aqueles programas, aqueles projetinhos internos para melhoria tal desse clima. Mas hoje em dia isso cresceu muito, muito rapidamente e as empresas estão implantando projetos de sucesso que são até prêmios que eu faço parte da BRH, a gente julga em todo, porque a BRH é nacional, né? Nós temos em todos os estados. A gente julga projetos de sucesso dessas empresas, inclusive nessa área. Vamos falar da parte prática. O que se pretende e o que se faz? Hoje, o RH tem um papel super importante. A gente fala muito de RH estratégico e tal. Ele conversa, ele chama para conversa. Primeiro ele vê quais são, né, os planos ou o plano estratégico já está tudo pronto para 2025. Então ele chama para conversar o jurídico, tá? Vem o pessoal da Gabi para conversar com a gente, né, sobre todos esses aspectos legais, que essa fiscalização, essas multas são muito pressionadas dentro da empresa. Mas principalmente ele vai pegar o pessoal do setor de saúde e segurança do trabalho e verificar como estão os índices de acidente, de absenteísmo dentro da empresa, e vai chamar as lideranças das áreas das empresas, todas que eles têm, e começar a analisar por elas. Vai ter gente aí que eu acho que a Daniela vai falar sobre as lideranças, tal. Primeiro tem que ver se essas lideranças são sadias. Se nós não tivermos lideranças sadias, a sua equipe fica doente. Isso aí é transmitido. Mas se essas lideranças estiverem bem estruturadas, bem monitoradas, bem orientadas, porque eles também são pessoas humanas, fazem parte do processo interno da empresa e do sucesso dos negócios da empresa no mercado. Aí o RH vai com esse time todo pedir, elaborar um mapeamento. Vamos mapear sobre tudo o que está acontecendo com os nossos colaboradores. Ele vai ampliar, lembra aquele mapeamento de competências, né, de produtividade? Ele vai ver como essa pessoa dentro da empresa se mantém. Ela não está trabalhando direito, por quê? Salário baixo, clima organizacional? Não. Olha para dentro da casa desse funcionário. Quando ele entra na casa, quando ele volta do trabalho, entra na casa dele, o que ele encontra? Quando ele vai trabalhar de manhã, o que ele deixa
na casa dele. Isso tudo está fazendo uma pressão muito grande nas pessoas. Então, a produtividade, né, toda a qualidade do trabalho está em cima desse tipo de carga que as pessoas estão levando. Ela liga a televisão quando chega em casa para relaxar, quando chega, né, chega às 4 horas da manhã, liga a televisão, o que que ela escuta? É crime, é acidente, se mataram, e preços altos. Gente, nós 5 aqui, estamos tomando cuidado com a nossa sanidade mental. E a gente sabe que a gente tem uma plantinha aí que já está fazendo um barulho danado entre nós 4 aqui, nós 5, né? Não vamos contar para ninguém o que que é. Mas o que que acontece? São pequenas coisas que, somadas no dia a dia, o filho que está doente. Lembra aquelas histórias que, olha, você deixa os seus problemas em casa? Não dá, nunca deu. Você carrega eles com você o tempo todo. Você pode priorizar tendo consciência da gravidade de cada um. Mas a tomada de decisão, se eu vou trabalhar ou não, se eu vou deixar, é individual e precisa ser muito bem elaborada. Porque se você estiver numa área de risco e uma pessoa for trabalhar com essas prioridades não muito claras, ela vai causar acidentes nela própria e nos outros. E isto vai causar prejuízos na empresa, vai causar uma fiscalização, quer dizer, todo mundo perde. Então, isto é uma coisa, uma conscientização de cada pessoa, mas principalmente de cima para baixo, do plano estratégico da empresa, do RH, monitorando todo esse pessoal, conversa com o jurídico, é nossos parceiros, eles não são nossos inimigos, pessoal. Eu amo de paixão esse pessoal jurídico, porque ele fala, Inês, cuidado, olha onde está acontecendo, né? E trate muito bem, pegue as nossas lideranças, eles são os nossos bibelôs, deles depende o sucesso. Se tiver uma rachadinha, é sinal de perigo. Ele pode quebrar e quebra tudo. Então, vamos ter cola suficiente, vamos ter trato suficiente, né? Vamos trazer na prática todos esses cuidados que vocês, cada um daqueles que estão nos escutando, e nós mesmos, temos com a nossa própria família, com a nossa própria vida. A nossa empresa é a nossa garantia de futuro, gente. Vamos deixar para o debate o resto. Tá bom. Obrigada, Inês. Você trouxe a questão, né, do que a gente traz de fora para dentro da organização, a questão da carga pessoal que todo mundo carrega, né, e que não existe esse descolamento, eu sou um lá fora, sou outro aqui dentro. E aí eu queria passar a palavra para a Daniela, para ela nos dizer e do papel da liderança nesse criação desse ambiente, desse clima e dessa cultura organizacional voltada à harmonia, ao equilíbrio, né, que permita, né, se desenvolver as questões do bem-estar organizacional. Bom dia, Daniela, é com você. Como é que isso tudo se junta no mundo das organizações e na questão da cultura organizacional? Bom, primeiramente, né, gostaria de agradecer, você já me apresentou, não vou me prolongar nisso. O que eu quero trazer aqui para falar sobre as lideranças em si, né? Primeiro, a liderança é aquela que está no meio do caminho, né, entre a alta gestão da empresa e entre os colaboradores. Então, ele é peça fundamental para que qualquer situação que a gente queira transmitir, seja de cima para baixo ou de baixo para cima, ele vai ser esse filtro. Então, se ele não estiver muito bem estruturado, se ele não estiver preparado para ser líder, dificilmente ele vai conseguir fazer esse papel que é crucial dentro da empresa para que ele promova esse ambiente inclusivo, empático, que ele esteja prestando atenção nos seus colaboradores para entender aonde que está pegando, porque de fato uma liderança ela tem que estar próxima do seu time, ela tem que entender e perceber quando algo não está indo bem. Só que para que ele esteja nesse lugar, ele precisa estar na autoliderança, ou seja, ele precisa entender como ele também está. Ele precisa estar preparado para lidar com esse dia a dia.
E esse líder muitas vezes está ali, mas às vezes ele foi colocado ali sem nenhum preparo, muitas vezes ele foi colocado ali sem entender direito quais são os valores culturais dessa empresa, que aí a gente entra também nessa questão da cultura organizacional. Ele tem que dar fit com essa cultura organizacional para que ele consiga trazer esses conceitos e esses valores também na sua gestão. Ele precisa passar por esses aspectos para os seus colaboradores, para que seja coeso o discurso dele. Ele precisa estar alinhado com o que ele está implementando como valores dentro dessa empresa. Só que se ele estiver com a cabeça lá fora, não estiver preparado, se ele não estiver alinhado também com esses valores, dificilmente ele conseguirá transmitir todo esse conhecimento, toda essa expertise que ele tem como líder. E outra coisa, né? Ele precisa gostar de gente. O líder que lidera, né? Muitas coisas, a gente até brinca, né? Tem que ter dom para ser líder. Não, porque técnica e habilidade você aprende, né? Você vai construindo esse repertório. A questão é, você gosta de gente? Porque é a primeira coisa que a gente tem que perguntar para a pessoa que vai estar na linha de frente. Você tem que gostar de gente, porque o bom líder, ele não precisa ser muito técnico, ele precisa gostar de gente, saber liderar, trazer essas pessoas para engajar e motivá-las, para que elas de fato acompanhem esse movimento de crescimento. E as empresas precisam estar muito atentas a isso, né? Muitas vezes eles promovem um líder que é muito bom tecnicamente, na linha de frente, lá ele é um especialista, entretanto, ele não tem esse trato, essa ligação com essas pessoas que estão ali abaixo dele. E a gente sabe que a gente lidera, né, as pessoas que a gente vê como o norte, né, que está alinhado com aquilo que a gente está buscando dentro da nossa empresa. Então, primeiramente, a gente tem que trabalhar essa autogestão, essa autoliderança, esse autoconhecimento do gestor, para que ele entenda o papel dele e qual é a forma dele liderar, para que ele consiga trazer esse time com essa necessidade e alinhado esses valores da saúde mental. Principalmente quando a gente fala dessa questão geracional. Vocês trouxeram aí, né, algumas de vocês trouxe esse aspecto. A gente também tem que olhar para essas questões, né? Hoje a gente tem a geração X, os boomers, tem os millennials, a geração Z, e a gente percebe que existe uma diferença muito grande das necessidades de cada um, ou de se sentir confortável de repente dizer, eu preciso de um ambiente seguro e saudável para eu ser produtivo. E a gente da geração Z, né, para trás, eu sou da X, a geração da Z para frente, eles já têm essa preocupação muito mais forte, né, das questões de saúde mental, de ter um ambiente mais inclusivo, de ter um ambiente muito mais saudável. A geração Z e para trás, ainda existia muito essa questão de como que eu serei produtiva se eu disser que eu não estou dando conta do recado. E aí eu digo principalmente das mulheres que entraram no mercado de trabalho posteriormente, que além de tudo tem que se encaixar os vários papéis que tem na vida pessoal, de mãe, esposa, filha, enfim. E a gente tem que acomodar todos esses papéis e ainda estar num ambiente empresarial, sendo produtiva, tendo saúde mental. E a gente sabe bem, nós somos mulheres aqui, a gente sabe muito bem como que isso funciona, né? Um pratinho vai cair e a gente tem que aprender também a lidar com esse pratinho que cai sem a chibata da autoflagelação, né? Sem dizer, não, eu não sou capaz, eu não sou suficiente, né? Então, eu acredito muito a saúde mental, ela permeia muito primeiro nós nos auto-perceber, e aí também os colaboradores, porque não é só uma questão do gestor, o colaborador também que tem que ter esse autoconhecimento, ele tem que ter essa autorregulação, essa autogestão, para que ele também contribua e colabore de forma sustentável nesse ambiente corporativo, né? Basicamente, esse aspecto que eu gostaria de trazer aqui. Muito bom. Obrigada, Daniela. Você trouxe questões como o autoconhecimento,
né? E a questão dos malabares que a gente tem na vida. Aliás, deixa eu explicar, uma das pessoas cumprindo esses vários papéis, chama Ana Rachid, estava prevista para estar aqui conosco, ela teve um papel de filha nessa madrugada, para quem a gente agora manda uma energia muito positiva para ela, de recuperação do pai dela, que já está em casa, já está melhor, mas que ela foi dar foco no fundamental, que é dar assistência ao pai dela. Por isso ela não está aqui hoje com a gente manda um beijo para ela no coração, um abraço bem apertado, que ela sinta a nossa energia. E é isso, nós estamos sempre em vários papéis, né? Mas você usou uma palavra chamada autoconhecimento, e eu queria então chamar a Ana Monteiro para nos falar sobre autoconhecimento e sobre como as práticas integrativas. Primeiro, o que são práticas integrativas? Vamos lá, porque não quer dizer que a gente saiba, não. Então, vamos lá. O que são as práticas integrativas e o que isso tem a ver com saúde mental, com autoconhecimento, com a melhoria do ambiente? Pessoal, tanto vocês que estão aqui diretamente no Zoom, vocês podem usar o Question and Answers para colocar as suas questões, como as pessoas que estão na transmissão, que eu já verifiquei, YouTube, LinkedIn e Instagram, também podem colocar as suas questões lá e as suas posições, a gente traz aqui para o debate. Ana, que prática integrativa ajuda a tudo isso? Vamos lá. Bom dia a Bom todos. dia. Grande beijo para nossa querida Ana Se você Rachid. puder falar um pouquinho mais alto, Ana? Oi. Estão me ouvindo? Oi. Perfeito. Então, primeiro, bom dia e um grande beijo, uma energia para nossa querida Ana Rachid. Vamos lá. O que são práticas integrativas, né? Que foi a provocação inicial. São diversas atividades de saúde, como a hipnoterapia, como a terapia com florais, são várias práticas que integram o cuidar do ser humano e que não estão inseridas no conceito de medicina tradicional aqui do nosso Ocidente, né? Então, a gente tem desde as práticas milenares na medicina indiana, que é a Ayurveda, a medicina tradicional chinesa, e aí a gente tem várias. O Brasil, dentro do programa das PICs, né, que são as práticas integrativas e complementares, já no programa do Ministério da Saúde, nós temos aprovadas 26 dessas práticas para serem praticadas, para serem oferecidas ao público dentro do sistema de saúde. Então, práticas integrativas são atividades, são formas de cuidar da pessoa que não somente pela via da medicação alopática, do tradicional que a gente conhece. Tá? E elas são chamadas de integrativas porque elas integram nesse cuidar do ser humano de forma holística, né? De forma integral. Então, o médico vai lá, provavelmente, se a gente pensar na medicina, né, nas especialidades, nós temos o médico do estômago. Então, eu estou com dor no estômago, vou no médico que trata do estômago, ele vai olhar o estômago, né, como uma peça dentro dessa nossa máquina biológica e vai cuidar ali do estômago. Mas dentro do olhar das práticas integrativas, nós olhamos muito mais do que aquele órgão. Nós olhamos o que levou essa pessoa a estar com esse órgão, né, em específico, adoecido. Então, qual foi o estresse? Qual foi a raiz emocional? Qual foi a informação que está lá no subconsciente dessa pessoa e que, quando foi acionado por um outro evento, se comunicou ali para o nosso subconsciente, aquilo despertou e aí trouxe para a pessoa um estado de adoecimento, né? Nada é por acaso, está tudo interligado. Então, acho que eu consegui rapidinho dizer o que são essas práticas integrativas e complementares, porque complementam todo esse cuidado. E eu queria agora, então, comentar, eu ouvi as nossas queridas comentando, e eu ouvi por mais de uma vez se falar em carga, a carga que a gente deixa em casa. E isso é uma expressão que me chamou a atenção, porque essa carga é a vida pessoal dessa pessoa, não é a carga, né?
Então, assim, no sentido de que, quando eu ouvi essa expressão, me veio uma sensação de que, assim, é uma coisa que pesa, né? Você fala de carga, é peso. Então, a vida pessoal, ela não pode ser um peso sob o olhar do empresariado. O ser humano, ele não tem como dividir. Não existe a Ana que está aqui hoje, tanto isso é verdade que a nossa querida Ana Rachid não está aqui com a gente, né? Hoje, por conta do pai dela, que é prioridade. E família é prioridade, gente. E quando a gente não deixar de olhar isso dessa forma, a gente vai caminhar no sentido oposto do que estamos buscando enquanto sociedade, enquanto comunidade empresarial, né? Então, quando a gente fala em autoconhecimento dentro dessa proposta toda de integrar o ser humano no ambiente mais saudável, a gente não pode olhar para esse ser humano como uma peça, assim como o médico da medicina convencional olha o órgão, né? A gente não pode olhar para o trabalhador como uma peça da engrenagem dos resultados da produção da empresa. Não é, né? Cada um funcionário, cada um indivíduo é uma integralidade. Ele tem a família, ele tem os problemas, e se ele não estiver bem com isto consigo, se ele não entender como que ele funciona, ele vai adoecer. E aí, obviamente, vai adoecer a função dele, o trabalho dele. Ele não vai conseguir trabalhar direito, e isso vai ser uma bola de neve que vai resultar em resultados, né, piores para ele e para a empresa. Então, esse é a importância do autoconhecimento. E outra coisa que me chamou a atenção é a ideia, foi colocado que a ideia de todo mundo, responsabilidade de todo mundo, mas a gente ainda tem muito, eu acredito e eu percebo, a ideia de que é o patrão, o governo joga para as empresas e aí as empresas têm a responsabilidade de trazer esse ambiente e tal. A gente precisa começar a mudar um pouco, trazer, sim, é um processo de mudança, mas cada um de nós precisa entender que tem que se autorresponsabilizar por si. Então, entender quem é, quem eu sou no sentido biológico, como é que eu funciono, de onde vem o adoecimento mental. Nós somos o país mais ansioso do mundo, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde. Nós somos o país mais ansioso do mundo e estamos entre os primeiros na depressão. Então, quanto mais se cobrar resultado, né, nesse clima de competitividade e não de colaboração e não de um ambiente gostoso em que a pessoa goste de estar ali, não só porque ela sabe que vai receber um salário, mas porque ela é acolhida, porque ela tem um olhar diferenciado da equipe, do chefe. Eu não sou só uma pessoa, um número que vai trazer metas, que vai cumprir metas e trazer resultados para a empresa. Todo mundo, nós somos feitos de emoção, gente. Né? Então, o que a gente pensa, o nosso cérebro, ele pega essa informação, que é a informação que está no ambiente, e vamos falar então de pressão empresarial. Isso é transformado dentro do nosso cérebro, que é um órgão, assim como o coração, assim como todos os outros órgãos do nosso corpo humano. Nós somos uma máquina biológica que funciona através de energia, de informação. Então, isso vai gerar pressão, estresse. Nós vamos ativar o nosso sistema de estresse no corpo, e isso, ao longo do tempo, vai levar a adoecimentos. É inevitável. Então, autoconhecimento não é o autoconhecimento só de entender quem você é para fazer a tarefa tal, sob o ponto de vista da técnica que ele precisa usar, o conhecimento da técnica, do que ele precisa fazer, das funções dele. Antes disso, é preciso fazer com que todos, né, e aí através de treinamento, através de, enfim, entendam um pouco mais como que essa máquina aqui funciona. Por que eu estou com dor de cabeça? Por que meu estômago está doendo? Existem os porquês antes de chegar na matéria.
E é isso, se a gente for para a ciência, isso é comprovado, gente. É comprovado. Tudo o que a gente recebe, que a gente pensa, é transformado numa neuroquímica que vai se transformar na matéria. O corpo fala, né, Ana? O corpo, sim, o corpo se expressa fala. totalmente, mas ele é a ponta final. Isso. Existe É a uma ponta desse correlação entre iceberg. matéria e energia. Então, a gente precisa cuidar dessa energia. Então, eu queria pegar essa sua exposição sobre o autoconhecimento, sobre a importância, claro, todos nós somos importantes, pessoalmente, né? Cuidar, se responsabilizar. Mas a gente está dentro de uma organização, e aí eu tenho uma pergunta da Maria Helena Neves, que está aqui com a gente, junto na sala do Zoom, e ela quer elogiar as excelentes exposições, especialmente da doutora Gabriela. E eu gostaria, ela diz, né, ela gostaria de perguntar quais seriam as possíveis sanções e multas que as empresas que não estejam adequadas, ok? Estou olhando para o mundo organizacional. Eu quero complementar essa pergunta da Maria Helena, Gabriela, dizendo o seguinte: como é que essas práticas integrativas ou essas práticas da saúde contribuem para mitigar possíveis questões, uma vez que, querendo ou não, as empresas são um dos órgãos responsáveis, nós somos em primeiro lugar, mas a empresa, que é um conjunto de pessoas, tem essa responsabilidade também. Então, esses dois olhares. Quais são as sanções e como é que essas práticas, então, contribuem para mitigar litígios Riscos, né? potenciais, riscos? Esses riscos. Então, especificamente com relação à pergunta da Maria Helena, as empresas que não cuidarem da saúde dos seus trabalhadores de forma geral, do seu meio ambiente, estão sujeitas a ações civis públicas. Eu já enfrentei, advogando por uma instituição financeira, uma ação civil pública, onde o Ministério Público disse: olha, vocês têm aqui um foco de doenças, naquele caso era uma questão de saúde mental, mas já também tive ações civis públicas em que um problema antigo, que agora melhorou bastante, de ler, né? Então, as pessoas tinham, várias delas, né, por utilizarem computadores, nos terem as pausas antes da NR17, por um cumprimento, às vezes, não tão perfeito da NR17, várias pessoas desenvolveram essa doença, e então pode haver uma responsabilização, digamos, global, quando o Ministério Público toma uma providência, entra com uma ação civil pública e pede e nós não pagamos para o indivíduo, pagamos para a sociedade. Por isso que eu disse lá no início, e isso foi reiterado pelas outras expositoras: olha, nós estamos diante de alguma coisa que não é só responsabilidade da empresa, é responsabilidade das pessoas também. Existe também o risco, em havendo um prejuízo concreto para o trabalhador. Eu fui alvo de assédio moral, assédio sexual, e isso gerou um prejuízo e eu estou incapacitada para o trabalho. Não é uma situação muito comum, mas pode até acontecer. Então, o empregador fica responsável pelo pagamento de danos morais e de danos patrimoniais, né? Porque aquela pessoa não terá mais a possibilidade de se desenvolver, de trabalhar, de prover o próprio sustento. Então, há esse risco também. Fora essa questão, um outro risco que pode incorrer, que pode incidir sobre uma empresa que tem muitos acidentes, muitos afastamentos, etc., é o aumento do seu FAP, né, da sua contribuição previdenciária. Hoje nós temos um sistema que investe em proteção, terá menos contribuição previdenciária a fazer, terá a redução da sua contribuição previdenciária. Por isso que, às vezes, nós vamos a empresas, visitar empresas, clubes de instituição, estamos lá não sei quantos dias sem acidente. Isso é um indicativo de que há um cuidado, né, com a saúde dos trabalhadores, e isso é um excelente indicativo de que aquela empresa possivelmente terá menos contribuições, uma redução no seu SAT, né, por força de investir em saúde. Então, a recomendação de investir em saúde, eu acho que uma recomendação até mesmo, gente, do ponto de vista de atrair consumidores, porque essa geração, como foi bem dito aqui pela Ana, pela Inês, pela Daniela também, essa geração, ela olha o bem-estar e ela consome de forma consciente. Então, eu vou comprar os produtos, eu vou valorizar os produtos daquela empresa que está atenta à sua função social, né?
Então, me Gabi, parece que é de todo Gabi, conveniente. Gabi, eu poderia dar um pitaco nisso para até Com enriquecer? certeza, eu ia fazer uma pergunta para você, mas você, Eu se você também, é o aí, pensamento. peraí, então vamos lá. Deixa eu pegar esse ponto dos indicadores, Ah, porque eu ia passar a palavra para a Inês, e a Raquel ah, Campos, que está aqui com a gente também na sala do Zoom, ela diz assim, em resumo, né? Nós vemos muitas atividades nas empresas, é o exercício, é a ergonomia, até o uso né, levar a vacina para dentro das empresas, isso é importante no contexto geral, as pessoas se sentem seguras, cuidados, mas quais são as práticas de prevenção de saúde mental que vocês veem sendo aplicadas nas empresas, de que forma elas são medidas? A doutora Gabriela começou a falar sobre esses indicadores e quanto isso reflete. E, Inês, como é que a gente pode ver o impacto dessas práticas? E aí, junta com o seu pitaco na fala da Gabriela. não, é uma coisa que, veja bem, tudo isso, percebam, vamos fazer, as coisas vão evoluindo, a gente vai discutindo, criando os nomes novos, né? Mas, olha assim, existe uma coisa que chama EPIs, equipamento, né? A maldita da mania que o brasileiro tem de achar que não precisa usar alguns equipamentos porque ele conhece. Não, eu sei como isso funciona. Já começa a não se autopreservar, não se cuidar, e o pior, que dá como exemplo para os outros. Então, dentro da empresa, tudo isso que a Gabi falou, né, nós temos clubes hoje, clubes no Rio de Janeiro, um deles eu conheço pessoalmente, que está fazendo campanha da vacina, no caso, né, disponibilizando da herpes zoster, que é uma nota violenta você. Cara, Cara, então essas políticas internas, elas vão se somando com coisas mais novas, mais recentes, né? Mas existe aquele beabá lá da cozinha. Não use a panela de pressão sem fazer manutenção. Não deixe os seus detergentes próximo, que tem cores e sabores, próximo de coisas que as crianças tenham acesso. A empresa é a mesma coisa. Então, as práticas, o dia a dia, as práticas, simplesmente são as mesmas. É olhar, observar, pensar, tomar as decisões adequadas dentro de conhecimento. E uma coisa que eu acho muito importante, que lá a Daniela também vai concordar comigo, se não concordar, eu vou brigar com você, né? Que as lideranças tenham Já concordei. que as lideranças tenham muita preocupação na comunicação clara, de comunicar internamente de tudo como deve ser feito, como precisa ser feito, não com sentido de penalização, ou, né? Mas não, apenas de conscientização do bem próprio e bem comum. Acho que por enquanto é o pitaquinho que eu queria. Vai ter mais. A Ana Monteiro provavelmente vai pegar no meu pé de novo. Vamos lá. Vou. Não vou pegar no seu pé. Quero só complementar, que eu acredito que a pessoa que fez a pergunta, uma prática que funciona nas empresas, que pode ser feita nas empresas, né? Seria muito bom se fossem feitas sempre, é a meditação, gente. É o mindfulness, né? Então, a meditação é uma coisa simples, não precisa de nada. Você está ali, você pode parar um pouquinho, 15 minutinhos de meditação, e aí, claro, né? Como é que medita? Tem que esvaziar a mente, tem que não sei o quê. Você pode, a empresa pode contratar alguém para guiar essas pessoas, né? Por um período da manhã, outro no período da tarde, fazer ali uma meditação. E isso ajuda muito, porque regula as ondas cerebrais, baixa, todo o corpo dá uma boa regulada, e aí isso ajuda na saúde, não só mental, como do corpo inteiro. Legal. Essa é uma prática simples, né? Que é isso que você falou, né, Ana? E que a gente deveria fazer mais vezes durante o dia. Sim. Antigamente, eu adoro, Inês, porque a gente vai mudando, né? Mas as coisas vão mudando de nome. Mas antigamente a gente dizia, sai do espaço, se afasta, conta até 1000. Quando você começa a contar até 1000, você começa a se centrar de novo.
né? Eu Isso acho que nunca tem essa... funcionou comigo, viu, Lali? Eu já contei até 5.000 e não deu certo. Mas se você ficar contando, pensando no problema, realmente não dá certo. Não, aí não dá Tem uma certo, aí não é outra, tem mindfulness, que né? imaginar. Deixa eu contar uma rapidinho, assim, é muito importante isso. A ciência já descobriu e já provou que tanto faz você, efetivamente, por exemplo, um estudo, uma pessoa está ali jogando tênis e qual é a região do cérebro que acende? É a região tal. Uma outra pessoa, um tenista que está acamado, um problema e tal, pede para pensar, medita, pensa que você está jogando, né? E a mesma região do cérebro acende. Então, meditar você pode usar a sua imaginação, inclusive, para produzir. Lembra que a informação o cérebro pega e transforma numa neuroquímica que vai jogar para o corpo. E o comportamento é decorrente disso. Então, se você imaginar nesse momento de descanso, de pausa, coisas que você quer resolver, coisas alegres, coisas que você quer viver, projeta, né? Imagina coisas boas. O seu corpo vai produzir uma sensação boa. Isso vai acalmar. Né? Então, uma provado. dica. Uma dica ótima, provada cientificamente pela neurociência. Eu queria perguntar uma coisa, Lilian. Diga. Alguém falou sobre as salas de descompressão. E eu queria ouvir das nossas palestrantes, que são todas experientes, consultoras em empresas, se vocês têm identificado alguma prática coletiva no sentido de preservação da saúde mental. Porque eu, há muitos anos atrás, né, tive a vivência de ver as pessoas organizarem ginástica laboral, justamente por conta da LER, que era a doença do momento. Hoje, a doença do momento é a questão mental. Então, vocês, na sua vivência profissional, têm identificado situações como alguma prática coletiva, ou vocês têm visto alguma iniciativa dos empregadores, dos sindicatos, dizendo, olha, vamos aqui no plano de saúde oferecer um determinado produto que possa ajudar a gerar essa proteção mental? Eu até tenho, mas eu ia pedir para a Dani ver se ela também juntar a isso, Dani, a questão que a Inês trouxe sobre o papel da liderança e do papel da comunicação interpessoal e como é que isso tudo tem sido desenvolvido e construído nas organizações. Depois eu gostaria de complementar a sua pergunta, Gabriela, porque eu tenho, como passo em muitos projetos, a gente tem visto alguma coisa acontecendo, sim. Vamos lá. Dani, contigo. Então, bora lá, né? Bora lá. Pensando na comunicação. Quando a gente fala de comunicação, ela é essencial, porque se não existe comunicação entre colaborador, a empresa e os líderes, gera ruído, né? E toda vez que gera ruído, o que gera? Desconforto, as pessoas não respeitam os limites. Então, uma das coisas que eu acho que é importante, de repente, até trazendo esse contexto aí do que estão praticando no mercado, é trazer consciência para essas situações, porque o que acontece? Nessa vida caótica que a gente vive, principalmente nas grandes metrópoles, o que acontece? A gente vive no automático. A gente não percebe que está chegando no limite de uma determinada doença, por exemplo, um burnout. A gente chega no limite, a gente acha que está cansado, a gente acha que está estressado, mas não percebe os sinais do seu corpo. Então, chega uma hora que o seu corpo pifa, né? Então, a comunicação também passa por isso, né? Eu me comunicar também com as pessoas que estão ao meu redor, colocando limites saudáveis para que eu consiga cumprir a minha tarefa. E o próprio líder também entender que existem esses limites. Até onde eu posso ir? Até onde eu posso exigir dessa pessoa? Até que ponto eu tenho empatia suficiente para entender que ela está no momento XYZ e que não é corpo mole e que não é que a pessoa não está querendo fazer e também como que eu me comunico da forma com que o outro interprete da forma correta. Porque o que é que acontece também? A questão do ruído. Eu tenho um perfil comportamental X, eu sou mais direto, mais incisivo e para mim isso é normal. Eu me sinto bem no ambiente XPTO mais agressivo, vamos dizer assim. Tem pessoas que não, tem pessoas que eu tenho que falar de uma forma mais pausada, que eu não posso ficar acelerando. E eu tenho que entender que eu tenho colaboradores de diversos perfis, diversas formas de funcionar. Quando eu estou atento ao meu papel de líder, eu olho para essas pessoas com esse olhar.
Eu entendendo que para a Ana eu converso de um jeito, para a Lília eu converso de outro, para a Inês de outro, para a Gabriela, e está tudo bem, né? Isso também faz parte de você ter um papel de líder importante dentro daquela corporação, porque eu consigo entender as diferenças entre as pessoas. Eu não posso exigir a mesma coisa de uma pessoa que é diferente da outra. Tecnicamente, você tem lá seus papéis e responsabilidades, você está lá cumprindo o seu papel como colaborador e tem exigências disso. Mas a forma como eu comunico com cada um é diferente, no dia a dia ali. Então eu tenho que estar próximo. E quando eu penso nas práticas que nós podemos trabalhar essa questão mental, é com treinamento, não tem outra forma. É com treinamento, é com conscientização, você começa com palestras menores para trazer clareza sobre situações, depois cria trilhas de capacitação, trabalha esse líder que vai estar ali na linha de frente e que precisa desse know-how, que precisa desse conceito mais estrutural para que ele trabalhe essa liderança de forma consciente e com técnicas. Porque muitas das vezes as pessoas vão fazendo no automático, do jeito que ela aprendeu, do jeito que ela viu os líderes, e não necessariamente é a melhor prática, né? A liderança ela vem passando por mudanças também. Que tipo de liderança que eu quero imprimir no meu modelo de ser líder? Isso também faz diferença. E trazendo novamente, né? A cultura organizacional da empresa tem que dar suporte para que esse líder consiga executar o trabalho dele da forma como ele interpreta ser o mais adequado. Porque muitas vezes acontece que eu tenho uma alta liderança, que tem um modelo de imprimir uma liderança mais, né, mais incisiva, mais agressiva, e eu como líder intermediário ali, um gerente, um consultor, tenho uma liderança um pouco mais voltada para humanização, né, uma liderança mais humanizada, mais próxima do meu colaborador, eu tenho um jeito diferente de funcionar. E também os líderes têm que interpretar isso, a alta liderança tem que entender que tem momentos que ele vai ter que tirar o pé e falar, não, peraí, deixa eu deixar meu líder tomar ali a linha de frente e tocar o dia a dia Eu vou dele. trazer um comentário feito no LinkedIn, que eu acho que serve para todos nós, mas diz assim, gestores e líderes precisam despertar, o comentário é do Cristiane D'Angelo, gestores e líderes precisam despertar a consciência sobre a necessidade de equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, e assim promover uma cultura e um clima organizacional que contemplem essa realidade. E aí, capacitá-los a, né? É um processo, como você falou, né, Daniela? E é um processo, não é uma coisa que acontece porque eu baixei uma regra. É um processo de capacitação e sensibilização. Então, acho que esse é um comentário que veio das... E a Luciene diz assim, os líderes não têm tempo de olhar para o ser humano devido aos diretores também não contribuírem a serem e sempre martelarem ou se direcionarem para metas e conquistas, né? Essa sobrecarga dessa pressão para o resultado. E aí, Inês, Oi. como é que você vê isso no seu dia a dia, dessa pressão e dessa necessidade de formação das pessoas no mundo das organizações para entender o óbvio, porque o óbvio precisa ser dito, nós não somos dois ou três, nós somos um só, né? E como você tem percebido essa ainda, e porque existe, gente, não, né? Não vamos nos enganar, existe a pressão, obviamente. Então, como é que você tem percebido esse comentário da Luciene? Esses comentários, primeiro, olha, os diretores que pressionam os líderes, tal, todos nós passamos o dia inteiro mudando de papéis. Nós somos líderes, nós somos liderados, nós estamos meditando numa hora que não pode meditar, porque, entendeu? A gente pensa, estou cansada, vou meditar. Então, percebam, nós temos vários papéis. Precisamos sempre ver o caminho duplo das coisas. Falando da comunicação, que a Daniela falou bastante, eu queria dar esse complemento. O líder, ou seja, nós todos temos que tomar muito cuidado com a nossa comunicação. Fazemos de tudo para cada um entender exatamente o que a gente está querendo transmitir, ou ser o melhor transmissor das ordens que vêm de fora ou de cima. Mas o mais importante aí é aquela palavrinha, né?
feedback. O que é que você está entendendo do que eu falei? O que que essa equipe, o que cada um recebe essa informação, é aquele negócio, né? O transmissor e o receptor. Como essa pessoa recebeu essa comunicação? Porque dependendo do estado emocional, quer dizer, que é o nosso foco hoje, né? Dependendo do nosso emocional, eu recebo esta informação de uma maneira agressiva, de uma maneira assim, não estou sendo valorizada, eu estou sendo descartada, eu não fui convidada. E isso é muito difícil. Perdão. Chega final de semana, eu já estou ficando sem voz. Então é muito difícil, porque você precisa constatar. Se você tiver uma equipe de 5 pessoas, ainda é possível. Mas se você tiver uma equipe de 30, 40 pessoas, você perceber aquela percepção de como ele recebeu essa comunicação é muito difícil e é falho. É aí que nós, quando a gente fala equipe, um ajuda o outro. Um percebe mais que o outro. Então, a empresa é um time que não concorre internamente. Ela pode Ou concorrer. não deveria concorrer internamente, Eu ia Não, né? falar não pode. exatamente, não deveria, né? Mas a gente Não, sabe não que pode. Eu não, Não esse não pode. deveria. Espírito Esse de não líder que poderia. a Inês falou é fundamental. Eu acho que isso faz a diferença. É E isso Claro. mesmo. No que eu usar o verbo no deveria, eu estou dando um espaço. E sempre vai ter um que entra. É não pode. Não pode. Sabe a mamãe assim? Não pode. Por quê? Porque não pode. Quando a gente fala, quando a gente fala que nós somos um time, nenhum É, time. Pega, por que que a gente sempre faz as comparações com um time de futebol? Quando ele é. ganha, né? Porque quando ele perde, a gente quer morrer. Mas, muito, voleibol também é bom, voleibol. Inês. Justamente, Voleibol. né? Se você quer, no caso, brigar com uma onda gigante sozinho, o problema é seu. Mas time joga junto. Então, cada um tem um jeito, cada um tem um perfil, inclusive o líder, os diretores, o presidente da empresa, porque cada um tem um objetivo muito claro e uma responsabilidade maior. Quanto mais você coloca líder, diretor, presidente, os seus, lá, o funcionáriozinho que está lá trabalhando na portaria, o cargo dele, o valor, depende das decisões que o presidente vai tomar, do diretor vai tomar. Então, precisa ter essa consciência que todos nós estamos querendo que o nosso produto ou serviço esteja sendo aceito e fazendo sucesso no mercado para garantir nossos próprios empregos. Aí eu vou ter todos os benefícios, todos os programas que nos garantem uma qualidade de vida, tanto profissional quanto pessoal, melhor, e da nossa família. Aí a nossa mente, o nosso, vamos dizer, equilíbrio emocional começa a se equilibrar normalmente. Senão a gente vai precisar de todos esses programas que, na verdade, custam, tá? Custam para alguém, custa para a empresa, custa para cada um. Porque se a empresa fizer isso internamente, ninguém mais trabalha. Porque um vai fazer musculação, outro vai fazer meditação, e ninguém trabalha. Isso é fora do nosso horário de trabalho. Isso são atividades que a gente faz, finais de semana, a gente ativa, a gente incentiva, a gente faz políticas de, né, de pagar bolsas. Mas, Mas eu gente, queria pegar um gancho aqui, Inês, porque fala. eu fui gestora de áreas de alta pressão em banco, no século passado, e aí a Gabriela tinha perguntado, nós fazíamos a sala de descompressão. Esses 10 minutos, como disse a Ana, sabe aquela hora que você para, levanta e vai tomar um café? Esse momento de respirar, ele é fundamental. Só que em vez de você fazer isso sem um norte, sem uma orientação, acho que as práticas vão nos ajudando a dar mais norte, mais direção para a gente mesmo. Então, nós tínhamos, e nós temos até hoje isso em alguns projetos nossos de alto impacto e de alta pressão no projeto, você tem às vezes 100, 200 pessoas, a gente sempre recomenda para a organização criar uma sala onde essa pessoa possa sair daquele Olha, ambiente e e ir para... você, E é
coisa de 10, 15 minutos, né? Não é Não, um o que você está processo. falando é importante, mas o mais importante é o seguinte: a empresa ter pessoal qualificado para identificar a necessidade e o grau Sim, claro. dessa sala de. Porque o que é uma descompressão? A descompressão, ou você está de lá embaixo do mar, lá no submarino, ou você está no espaço, que você precisa de um intervalo para você poder equilibrar a sua Equilibrar. respiração e a corrente sanguínea. Bem superficial. Quando você pensa em fazer uma sala de descompressão dentro de uma empresa, É, isso precisa estar um muito nome. bem É. identificado. Não, sim, esse é só um nome. A gente às vezes chama sala de descanso, Você né? não A abre maioria isso, das fábricas tem a sala de assim, descanso. você não abre É. isso, não. Ó, funcionários, a partir de tal data teremos sala de descompressão. Não, hoje em dia se usa o nome de sala de descanso, né? Você tem uma sala de descanso. Mas deixa Ah, eu pegar um gancho aqui e queria passar a palavra para a Ana, porque uma pessoa, através das redes do LinkedIn, a Sheila, disse o seguinte, e eu vou pegar porque nós fizemos uma fala sobre o papel, né, da mulher, que tem vários papéis, tal, e ela diz, e até porque lembramos da Ana Rachid e tal, né? Família é prioridade, sim, mas vocês não acham que o cuidado com a família sobrecai mais sobre a mulher e isso acaba, muitas vezes, por prejudicá-la na carreira, afetando direta ou indiretamente o bem-estar organizacional? Essa é uma pergunta da Sheila para a gente. Ana, como é que você vê isso? E aí eu vou depois perguntar para a Daniele também. Esse mesmo tema, como é que vocês veem o papel da mulher, né? Afinal, a gente faz parte do SEMEC, né? O Conselho da Mulher É, Empreendedora. Como é que olha isso só, acontece? essa pergunta sozinha ela dava uma outra palestra, né? Legal. É, Também porque acho. assim, ó, é, isso tudo tem a ver, no meu ponto de vista, obviamente, com toda a pressão social que vem de anos e anos para que a gente assuma um outro papel na sociedade, depois desde a Segunda Guerra Mundial, que as mulheres ficaram sozinhas para começar a ter que fazer as coisas, e depois toda uma pressão orquestrada para que as mulheres assumissem, enfim, isso é muito amplo, né? Muito amplo. Agora, a ideia hoje, pelo menos o que eu percebo, é entender que não dá para ser só mulher. Se você é mulher, mãe, esposa, e ainda trabalha fora, você não vai ser boa em tudo. Não tem como. Não tem como, gente. Né? Eu tô com a minha filha com um bebê de 6 meses. Ela é mãe em tempo integral. Se não fosse para ser mãe em tempo integral, ia ter que ter babá, aí não sabe como que vai estar a criança para poder sair passar o dia fora, então deixa em creche. Não dá. Né? E se for o pai para fazer isso, a mesma coisa. Né? Só que, historicamente, o homem, né, antes dessa revolução toda em que a gente entrou no mercado e tudo, ele era o provedor. E aí vamos falar só disso, tá? Não quero entrar em polêmica porque, enfim. Mas havia a figura do provedor e você ficava na função de ser mãe, de cuidar da casa e tal. Hoje não é assim. Então, existe sim, não é assim que você tem que trabalhar, porque não há mais essa figura, né? É difícil encontrar essa figura masculina que seja um provedor e que te respeite como mulher e que tudo que a gente precisa. E aí você tem que ir para o mercado de trabalho. Mas você ainda tem a família, a casa, todo o resto. Né? Então, encontrar pessoas que entendam esse movimento da mulher no mercado, encontrar um parceiro que entenda isso, que divida isso em casa, é um desafio, acredito. Né? Então, sim, Como vejo que você disse, né, Ana, é um desafio para um próximo debate, até porque eu acho que isso pega a nossa educação familiar. Como a e gente aí, ainda educa nossos sim, filhos sim, tudo masculinos, passa né? pela educação, gente. E Tudo, aí, tudo. só pegando um ganchinho, quando a Inês estava falando da comunicação, de como que a pessoa recebe, quando tem 4, 5 ali, a gente ainda consegue checar como que recebeu a mensagem, mas a gente, cada um de nós vai receber, vai pensar a respeito das coisas a partir do seu background, não tem jeito. Então, tem toda a educação que você teve, todo o acúmulo de conhecimento que você conseguiu
amealhar, né, na sua vida inteira, toda a sua cultura, tudo que você viveu, e tudo isso está impregnado em você, no seu subconsciente. Né? Então, voltando para a questão da empresa, quando começar a dar um problema, acho que olhar para essa pessoa e entender esse background dela, o que aconteceu na vida dessa pessoa, e desde a infância mesmo, assim, que faz com que aquele problema se conecte com isso que ela tá vivendo agora. Eu queria voltar, então, à questão da empresa com uma pergunta que a Raquel fez para a gente aqui no Perguntas e Respostas aqui da nossa sala, e passar para a Gabriela, e juntar isso a um outro tema, né, Gabriela? Ela diz assim: o Ministério Público consegue atuar de forma firme em empresas pequenas também, menores, né? Você falou dos painéis, né? Aqui não temos mais, né, tantos dias sem acidentes do trabalho. E aí, qual o tipo de incentivo que as empresas têm ou podem ter quando adotam programas de saúde? Você falou um pouquinho no começo, queria que você reforçasse esse ponto. Olha, Raquel, na verdade, existe a possibilidade até de denúncias pelo site do Ministério Público do Trabalho, ou seja, a pessoa não precisa se identificar, faz a denúncia e eles fazem apurações, eles são obrigados a fazer apurações. Então, independentemente, lógico, se nós estivermos diante de uma grande corporação em que há aí uma distorção, a coisa ganha uma importância, uma recorrência muito maior. Mas até mesmo as pequenas e as médias empresas, sim, podem ser denunciadas, e isso pode gerar fiscalizações. O Ministério Público é um órgão de defesa da sociedade, né, no Brasil. Então, ele é um órgão que pode ser acionado, e às vezes ele atua muito bem, às vezes ele atua de uma maneira um pouco mais, digamos, talvez tendenciosa ali com relação a fazer valer a determinadas situações, mas o fato é que é um órgão de Estado extremamente importante, que ganhou na Constituição de 88 uma grande relevância. Então, pode acioná-lo, sim. Em relação ao incentivo para as empresas, olha, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de recursos, me parece que a principal vantagem que a empresa tem, do ponto de vista econômico e tal, é de ter uma redução, se ela tiver uma política, uma grande empresa grande, né? Não uma empresa de pequeno porte, porque aí ela não vai estar sujeita a esse tipo de situação especificamente. Ela pode ter uma redução no seu requerimento do seu SAT, porque ela tem elementos, ela apresenta políticas e situações de pequeno risco ocupacional. E com base nisso, ela vai pagar um menor seguro de acidente do trabalho. Agora, não me parece, não vi ainda, nós tentamos fazer uma pesquisa lá no GETRAB sobre esse assunto, se havia, em relação a segmentos específicos, sei lá, na área de têxteis, na área automobilística, se havia determinados incentivos específicos, né? Nós não identificamos. Pode ser que exista, sabe, Raquel? Não tenho certeza, Lilian. Seria um ponto até a aprofundar. Agora, eu acho que a grande vantagem da empresa que investe, além dela ficar muito mais protegida, além dela ter uma gestão bacana sobre o seu time, de ter pessoas mais engajadas, eu acho que é a questão da imagem. A questão hoje fala-se muito, não só na academia, fala-se também no dia a dia, na questão não só da função social, mas na responsabilidade social da empresa. A responsabilidade social é aquilo que a empresa assume como dela pelos valores que ela possui. E ela vai, com essa responsabilidade social e atitudes concretas, ela vai mirar naquele consumidor que partilha desses mesmos valores. Então, em termos de imagem, existe um ganho que eu não sou capaz de assim mensurar quantitativamente, mas que certamente é extremamente importante. E só queria fazer uma rápida sobre a questão do time. Eu jogo voleibol e adoro o esporte coletivo. E falei, né, quando a Inês estava dizendo lá do futebol e tal, falei, Bernardinho é muito chamado para dar palestras, porque ele tem, assim, eu já assisti jogos que um estava machucado e ajudava o outro. Então, eu acho que ter a confiança na liderança, ela ajuda a evitar problemas de saúde mental. Se você confia no seu chefe, você pode até ser advertido porque o seu trabalho naquele momento não foi bom e tal, mas você acredita, você tem que acreditar naquela pessoa que está te dando um feedback. A confiança eu acho que é fundamental, e espírito de time ajuda, sem dúvida nenhuma, a manter a saúde mental.
Acho que você pegou a palavra que a gente sempre usa, que é a base de tudo, né, no processo de liderança, chama-se confiança. E aí eu queria ouvir um pouquinho a Daniela, como é que você, que né, capacita líderes, desenvolve líderes, como é que você vê essa questão da liderança, né, criando esses ambientes saudáveis, né, e essa relação de confiança e de ter um clima de apoio psicológico, de segurança psicológica nas organizações que permita a pessoa, né, se desenvolver, se autoconhecer e usar a, se reestabelecer na sua saúde integral. Com certeza. O líder ele tem esse papel, né? A gente sabe que tem muito essa questão do líder ser o norte, né? Então, primeiro eu tenho que me capacitar, tenho que estar consciente dos meus talentos, das minhas habilidades, para que eu consiga liderar pessoas. Usar técnicas e ferramentas apropriadas em relação ao time, ter essa escutativa, ter uma comunicação assertiva, não ter medo de dizer o que precisa ser dito, porque tem líderes que às vezes ficam cheios de dedos para dizer, mas se você pratica uma liderança que tem a comunicação assertiva, você vai conseguir se comunicar, passar o que precisa ser dito, porque às vezes a gente tem que puxar a orelha, às vezes a gente tem que elogiar, e às vezes a gente tem que trazer o time para trabalhar junto, às vezes a gente tem que misturar a equipe, e as pessoas têm que entender que somos adultos, que estamos ali para trabalhar, que temos um papel crucial para que aquele resultado seja atingido. Mas para que aquele resultado seja atingido, isso tem que estar muito claro para as pessoas que estão ali naquele time. Se você não consegue, como líder, transparecer aquilo que a gente está buscando, trazendo o time para buscar esse objetivo em comum, porque quando estamos numa empresa o objetivo é comum, não é de uma área, não é meu, não é seu, é nosso. E aí eu trago também, trazendo um pouco, né, da sardinha para o lado de quem empreende, né? Eu sou empreendedora, vocês todas acredito que também sejam. Quando a gente é dona de uma empresa, quando a gente tem um negócio próprio, isso tem que permear a estrutura da sua empresa, né? Os valores que você tem que trazer ali, o que é inegociável para você naquele ambiente de trabalho, para você até transpor isso para os seus funcionários. Eles têm que ter isso muito claro. O que é inegociável dentro dessa empresa? Se você não colocar isso muito claro, as pessoas vão agir como acham que é o certo. E o que é certo para mim pode não ser certo para você. Então, o que é certo dentro dessa empresa? Eu tenho isso claro? E não pode ser só um papel na parede, ou missão, visão e valores que ninguém pratica no dia a dia. Tem que ser real, ele tem que vivenciar isso no dia a dia. Isso inspira, isso traz confiança no líder, porque eu não posso falar algo que eu não pratico. Eu não posso exigir algo de alguém que eu também não faço. Eu sempre brinco com alguns ditados velhos, fazendo eles diferentes, né? Faço o que eu digo, faço o que eu faço. Casa de ferreiro, espeto de aço. Então não vem me fazer o ditado velho, né? Tem que ser o ditado novo, né? E a Cristiane diz assim, olha, são as capacitações, os treinamentos e as formações que geram transformações significativas, impulsionam multiplicadores desse conhecimento e dessa mudança de atitude. Porque é isso, é mudança de atitude, é comportamento. É hábito, né? É hábito. Tem que mudar hábito. E hábito e mudar o nosso modelo mental. De e a gente, né? Ser workaholic era normal, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Né? Gente, não, agora eu sou gestor, eu sei o que é, né? Então, não, a gente está o tempo inteiro aprendendo, né? O tempo inteiro. E a mudança comportamental, ela passa por você se auto-perceber, né? E entender que aquilo não faz mais sentido no dia de hoje, como liderança, e você também se capacitar, porque não é o que... Os conceitos básicos, eles continuam, mas o comportamento humano, ele vai mudando, ele vai se adaptando, e a gente, como líder, tem que se adaptar ao dia de hoje. Não dá para a gente ficar também, na minha época, quando eu, lá no século passado, funcionava, e agora não funciona mais,
porque as E agora pessoas mudou. mudam, a tecnologia chegou, então a gente também tem que se adaptar e não ficar nesse saudosismo. Ah, milhões de anos atrás era assim, mas agora não é. Então eu, como líder, eu tenho um papel crucial de também trazer essa transformação para o meu Perfeito. dia a dia e para a minha equipe, né? E essa Legal. transformação, rapidinho, ela passa por uma mudança de conexões neuronais. Então, olha como é importante o autoconhecimento e essa percepção da saúde mental. Nenhum comportamento muda se eu não usar a neuroplasticidade, né? Se não acontecer, não é usar, porque eu não uso aleatoriamente, vou usar agora, vou fazer. Não, é um processo. É um Né? processo. E precisa de mudar as conexões neuronais, fazer os hábitos, o comportamento, eles passam por isso. Né? E é um processo, realmente. É um Né? processo. E que bom a neurociência provando para a gente que a gente tem essa capacidade da neuroplasticidade, que a gente tem a capacidade de criação de sinapses novas, né? Então, isso tudo é fantástico. E faltam 10 minutos para o nosso tempo. Então, eu queria pedir, talvez começar pela Ana, que estava com o microfone na mão, Ana. Como você, o que você entende ou percebe ou tem estudado sobre essas tendências, né, dos cuidados com a saúde integral do humano nos ambientes do trabalho aí para os próximos anos e como é que você tem percebido, pela sua experiência, as empresas se preparando para esse movimento cada vez mais presente? E essa pergunta, depois eu rodo da Ana para a Inês, da Inês para a Daniela fecha com a doutora Gabriela. Vamos lá. Eu percebo que nós estamos nesse movimento, não à toa estamos aqui hoje falando disso, né? Inclusive mesmo dentro do meio da saúde tradicional, dos médicos formados por né, faculdade de medicina, mesmo esses que foram formados sob a influência de quem pagava, né, de quem financiava as faculdades, eles hoje começam a perceber que não tem como tratar só um órgão. Então, esse olhar do integral, da saúde integral, das emoções, né, ele é fundamental e, aos poucos, eu vejo um movimento muito legal de muitos profissionais. Hoje tudo, já percebeu, hoje tudo é quântico? Todo mundo, né? Não sei o que, tudo é quântico. Mas isso vem de uma abertura, de um caminhar, de uma mudança de perspectiva de vários setores nesse caminho, nessa direção de entender que nada é, sabe, só uma coisa. A gente Não precisa olhar existe a o todo. linearidade, né? Exatamente. A gente precisa olhar o todo, precisa entender como as leis da natureza interferem nessa nossa vida, então, enquanto seres vivos, enquanto sociedade, e que muitas vezes as leis dos homens não tem como se sobrepor às leis da natureza. Então, a gente precisa respeitar as leis da natureza, né? E encaixar, então, toda essa normativa e tudo dentro dessa perspectiva de cuidar do outro. Legal, obrigado, Ana. Inês, como é que você tem visto esse movimento? Como é que você tem percebido as empresas se preparando para esse movimento dessa saúde integral, de entender que o humano é humano e que uma empresa é um conjunto de CPFs? Eu não tenho visto só, eu tenho constatado, tá? Que bom. Realmente, independentemente do tamanho da empresa, existe a conscientização e projetos pequenos, uns maiores, outros menores, mas existem projetos muito bons, muito bem direcionados, porque quando a gente fala empresa, RH, são pessoas que respondem por elas, né? Então, essas pessoas estão criando realmente muito bons projetos para desenvolver, monitorar e propor, sugerir alternativas de solução. Dentro de tudo que nós conversamos hoje, mais um monte, porque alternativas vão de A até Z e mais algumas outras significações, né? Então, todas as empresas, todas as pessoas que respondem por essas empresas estão preocupadas e estão fazendo a sua lição de casa. Umas mais bem feitas, outras vão precisar de monitoramento e ajuda nossa aí. Vamos embora. Porque é parte da vida, né? Não é tudo igual. Não somos todos iguais, né?
É isso aí, legal, Inês. Daniela, sua palavra sobre esse tema, como é que você fecha esse assunto hoje, que nós navegamos aqui por ele um pouquinho? Saúde mental, ele é o assunto do momento. Eu acho que é a questão que todos nós temos que nos atentar, tanto na nossa casa quanto fora de casa, nos nossos ambientes corporativos, nas nossas próprias empresas, porque, como a Ana mesmo disse, somos sistêmicos, né? Não somos partes. Hoje eu estou aqui, eu sou a empresa, hoje eu estou aqui, eu sou a mãe. Não, somos uma coisa só. Então, como que a gente acomoda todas essas nossas nuances para que elas estejam alinhadas e em harmonia? Eu nem falo em equilíbrio, porque dificilmente a gente consegue equilibrar nessa vida que a gente tem. A gente consegue harmonizar, a gente consegue, tá, eu entendi que agora eu vou ter que me dedicar mais nessa função e tá tudo bem, e nessa daqui eu vou, né, vou fazer como der para fazer, e aí a gente vai mesclando esses momentos e tirando essa exigência da perfeição. Eu acho que grande parte dos grandes problemas de saúde mental é essa questão da super exigência da perfeição, do não julgamento, né, do julgamento, do medo desse julgamento, de não estarmos tão produtivas quanto poderíamos estar. Então, eu acredito que muito disso somos humanos, homens e mulheres, temos nossas deficiências, nossos talentos, nossas habilidades e temos que nos colocar nesse lugar. E às vezes nós não estaremos bem e às vezes estaremos muito bem e tá tudo bem, né? Eu não tenho que estar perfeita, eu não tenho que estar maravilhosa o tempo inteiro. Então, tirar esse peso, essa carga, eu acho que reduz sobremaneira a quantidade de estresse e de autocrítica e autoexigência que nós humanos temos. Então, a minha colocação seria: seja mais, tenha mais autocompaixão com você mesmo, né? Autoamor, autocuidado. Eu acho que começa por aí todo esse movimento. Eu preciso me olhar, eu preciso me perceber para que eu consiga de fato fazer a transformação como líder, que é o meu papel aqui nesse painel, é falar sobre a liderança. Se eu estou nesse lugar, se eu estou autorregulado, se eu estou autogerido, eu consigo ser um gestor melhor, né? Então, buscar alternativas, você como líder, se capacitar. E buscar apoio, né, Apoio, Daniela? Buscar autocuidado. apoio, buscar ajuda, né? E Ninguém ter sabe válvulas de tudo. escapes também, né? Porque a gente às vezes vive nessa panela de pressão e a gente tem que ter os nossos momentos de ócio. Panela de pressão sem a manutenção, que a Inês sem falou. manutenção, que ela vai explodir, né? É o Vai burnout. explodir, Vai explodir, não tem jeito. Isso aí. Então, que a gente tenha mais consciência sobre isso e busque ajuda. Legal, e busque ajuda. Gabriela, como é que você vê esse tema nas organizações, o seu olhar sobre esse tema? Como é que você deixa uma palavra aí para quem está nos assistindo nas redes e aqui na nossa sala? Depois da narrativa aqui das minhas colegas, das experiências que elas trouxeram, que são pessoas experientes, eu só estou, digamos, eu reforcei a minha visão, que é uma visão mais, digamos, jurídica, de que a questão da saúde mental é a bola da vez. É a bola da vez porque nós vimos aí a recente alteração, NR1, agosto de 2025, quer dizer, é o ponto. E vou dar um detalhe também, a Previdência Social, através de uma portaria de novembro de 2023, alterou a lista de doenças relacionadas ao trabalho e colocou as questões de transtornos mentais decorrentes de trabalhos, de ambiente de trabalho inadequado, como algo a ser passível de gerar afastamento, etc. Então, vejam que na legislação, a gente está vendo isso nas NRs, está vendo isso na Previdência Social, e todas as nossas experiências aqui mostram que esse assunto precisa ser devidamente tratado, e eu acho que passa, do ponto de vista das empresas, por um trabalho sempre conjunto do RH, do jurídico, da saúde e segurança do trabalho, e eu quero aproveitar para agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, foi ótimo, aprendi bastante, viu? Muito obrigada, e é isso. Eu acho que é isso. A gente, nas organizações, a gente não faz nada sozinho, né? Então, esse é um tema que as organizações têm que colocar na agenda de todos, de todas as áreas, de todos aqueles que estão fazendo acontecer nas organizações. Seja porque está na agenda do ISD, está na agenda
da diversidade e inclusão, está na agenda do RH, está na agenda do jurídico, das áreas de planejamento. Então, como é que a gente coloca esse tema na mesa de todos nós, né? De fato na mesa de todos nós, e dá atenção a esse tema, porque ao fazermos isso, nós estamos dando atenção ao mais importante da empresa, que são as pessoas. Aliás, não existe, é uma frase ótima que todo mundo conhece, mas eu quero deixar ela aqui, que é do Simon Sinek: 100% dos nossos colaboradores são pessoas, 100% dos nossos clientes são pessoas, 100% dos nossos fornecedores são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Então, entender de pessoas e, portanto, começar por nós mesmos, que esse é o grande recado, né, daqui, quer dizer, o autoconhecimento, a autocompaixão, como a Daniela trouxe, né, e essa trabalhar em time é o que vai fazer acontecer as organizações de uma maneira mais harmonizada, né, e de uma maneira integral. Eu quero agradecer muito esse painel. Foi um bate-papo ótimo. Quero agradecer a todo mundo que esteve no LinkedIn falando com a gente. Eu espero ter trazido todas as perguntas para cá. Estivemos no LinkedIn, estamos lá no YouTube com o vídeo gravado, no Instagram. Agradecer aos participantes aqui da nossa sala anexa do Zoom, que trouxeram as suas questões e as suas perguntas. Estão aqui a Bruna, a Bruna, o Carline, Bruna, Ivanir, o Marcelo, o Luiz Felipe, a Maria Helena, a Raquel e a Thaís, o Agostinho, que estão aqui junto com a gente. Já estiveram mais pessoas aqui e tiveram que sair. E eu quero agradecer muito ao SEMEC, à Associação Comercial, a você, Daniela, que coordena o Núcleo de Gestão Empresarial, e trouxemos esse tema através do Núcleo de Gestão Empresarial. Então, muito obrigado a todos vocês, e vamos ter mais sobre esse tema, pensando na continuidade, em janeiro e fevereiro, antes do Carnaval. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Um bom dia para vocês. Foi ótimo esse nosso bate-papo. Abraço, viu? Obrigado, Um pessoal. abraço. Tchau, tchau.